A Bíblia não tem partes de Deus falando. A Bíblia não contém algumas verdades. A Bíblia é Deus falando conosco. Amém. Cada linha, cada um dos seus 66 capítulos, os seus milhares de versículos, foram todos ditados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que nós possamos prestar reverência a essa palavra que produz fé ao nosso coração, que nos limpa, que nos consola, que nos conforta, que está conosco, que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Amém? Então, meus irmãos, nós possamos sempre ter essa reverência à palavra de Deus. Então, diz assim, Lucas 8, 22 a 25, assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, Jesus convida eles, Jesus leva eles, é Jesus que está ordenando. Jesus diz: passemos para o outro lado, e eles para a outra margem. Eles estavam no lago Genezaré, lago muito conhecido dos discípulos, principalmente dos pescadores ali, principalmente de Pedro, de João, né? Enquanto navegavam, Jesus, que como nós já falamos aqui, toda quinta-feira nós estamos estudando o livro de João, e João fala da divindade e da humanidade de Cristo, ou seja, Jesus se torna homem sem deixar de se tornar Deus, e aqui Jesus está cansado, teve um dia pesado, né? E ele dorme, enquanto navegavam ele dorme, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, né? Correndo eles o perigo de sossobar, a minha tradução de sossobar, a sua pode ser naufragar, pode ser afundar, mesma coisa, a mesma tradução. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando, Jesus repreendeu, e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: aonde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e a onda repreendem e eles lhe obedecem? Amém? Vamos repetir comigo o versículo 25, meus irmãos. O Espírito Santo vai falar conosco. Amém? Amém? Então, vamos comigo? Então, onde está a vossa fé? eles, possuídos De temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e obedece? Amém. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, este é o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o Deus que está acima de qualquer impossibilidade. Esse é o Deus que cria todas as coisas do nada. Esse é o Deus que liberta. Esse é o Deus que conforta. Esse é o Deus que cura. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus que dá força. Esse é o autor e criador da vida. Esse é aquele que nos sustenta. Esse é aquele que abriu a mão da sua glória, desceu do céu, para que homens carnais como nós pudessem ser feitos filhos de Deus. Aleluia. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui nessa noite. Torna compreensível tudo aquilo que nós vamos falar. Senhor, que não sejamos nós falando, mas que Tu tenha a autoridade de falar conosco, que Tu possa esclarecer tudo aos nossos corações, possa abrir o nosso entendimento, prepara o nosso coração para que seja uma terra muito fértil para a Tua palavra. Aleluia. Abre o nosso entendimento, Pai. Nós aqui nos destituímos de toda a capacidade do homem, de toda a nossa sabedoria, para que em tudo que nós venhamos falar aqui, o Teu nome possa ser adorado, glorificado, exaltado, e cada vez mais possamos ficar perto da Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
irmãos, o tema dessa noite é as tempestades da vida, né? As tempestades da vida. As tempestades da vida, elas estão presentes e elas estão inerentes na vida de quem é cristão e de quem não é cristão. Como assim, pastor? Né? Se nós olharmos lá o sábio Salomão, que escreve Eclesiastes, que escreve Provérbios, né? Ele que escreveu os 31 provérbios e escreveu o livro de Eclesiastes já no final da vida, ele diz que tudo que sucede a todos, né? Lá no Eclesiastes 9:2, o que sucede ao justo, sucede ao perverso, o que sucede ao bom e ao puro, também ao impuro, ao que sacrifica e ao que não sacrifica, ao que é pecador e ao puro. Então tudo sucede tanto ao cristão como ao não cristão, certo? Tudo sucede de igual maneira, certo? Então o cristão fica desempregado, o não cristão fica desempregado. O cristão tem enfermidade, o não cristão tem enfermidades e até às vezes enfermidades terminais. O não cristão, ele muitas vezes é surpreendido com um acidente, o cristão também, né? Certo? Então nós vamos ver que as tempestades, elas são presentes tanto naquele que conhece a Deus, como naquele que não conhece a Deus, né? Isso é a coisa mais certa nas nossas vidas, certo? Então, meus irmãos, nós vamos ver que muitas vezes está muito claro aqui no texto que quem convida as pessoas para passar por aquela tempestade é Jesus. Jesus é que convida eles a passar para outra margem. Aí as pessoas falam, pastor, complicou a nossa vida, mas é Jesus. E nós vamos ver qual é o propósito, porque tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Ele não faz nada por acaso, Ele não faz nada sem sentido, né? E nós vamos ver por que Ele convidou essas pessoas a passar por essa tempestade. Agora, há tempestades que acontecem em nossa vida por única responsabilidade nossa. São decisões, são ocasiões, são escolhas totalmente contrárias à vontade de Deus. Nós vamos verificar o livro de Jonas, né? Que é um profeta menor. Tem na Bíblia os profetas menores, tem na Bíblia os profetas maiores, que é Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Não são profetas menores ou maiores porque são mais importantes ou menos importantes, mas somente pelo tamanho do livro, só isso. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. O nosso Deus não há acepção de pessoas, né? Certo? Então nós vamos ver que Deus chama Jonas aí a Nínive. Nínive era a cidade dos filisteus, onde eles matavam aqueles que adoravam o rei de Israel, o Messias que viria, que criam no Deus dos exércitos, no Deus de Israel, e ele chegava a tirar pedaços das pessoas, né? E Deus, muito misericordioso, por sua graça e misericórdia, ele levanta o profeta Jonas para ir lá, porque a Bíblia diz que o clamor, porque o pecado de Nínive, que era uma cidade grande, uma cidade com quase 150 mil habitantes, havia subido às narinas do Senhor, certo? E nós vamos ver, meus irmãos, que o nosso amigo lá, Jonas, certo? Ele faz exatamente o oposto daquilo que Deus manda. Ele, em vez de Nínive, que talvez era para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai para Tarsis. Ele pega o lado totalmente contrário da vontade de Deus. Pastor, e por que ele fez isso? Porque o nosso material é ruim, meus irmãos. O barro que é feito o homem é muito ruim, né? E ele vai exatamente pelo lado contrário, porque ele sabia que Deus queria perdoar aquela turma, que independente do tamanho do pecado, da quantidade do pecado, aonde superabunda o pecado, superabunda a graça de Deus na nossa vida. Não há quem Deus não possa perdoar, não há quem Deus não possa mudar, não há coração que Ele não possa transformar. Amém? Inclusive o nosso que estamos aqui hoje. Não estamos aqui por merecimento, mas unicamente por fé, por misericórdia e pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? E o que acontece? Ele vai para o lado contrário, e aí a Bíblia diz que lá em Jonas, no capítulo 4, a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade, ou seja, Deus manda um vento, como diziam minhas irmãs lá da Assembleia, pastor, é um vento forte, né?
Deus para corrigir a rota de Jonas, né? E aí, meus irmãos, acontece que aqueles navegadores onde Jonas havia pegado aquela carona, né, certo? Não eram cristãos, não adoravam o Deus de Israel, eles eram povos pagãos que adoravam todos os ídolos, né, certo? Eles lançam sorte para ver quem é que estava ali, que estava pesado naquele barco, e casualmente a sorte caiu sobre a vida de Jonas, certo? E aí Jonas confessa, né, que ele servia o Deus de Israel, que ele estava totalmente contrário à vontade de Deus, e casualmente esse homem é lançado no mar. E a hora que esse homem é lançado no mar, a tempestade para imediatamente. Amém? Então nós vamos ver isso, meus irmãos, né? Nós vamos ver também que tem outro homem que também arrumou uma tempestade para a vida dele, um homem muito conhecido. Nós temos até um tocador aqui com esse nome aqui nessa noite, né? Que é o Davi, né? Amém. Amém, meus irmãos? Davi batizou onde já está tocando aqui hoje. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós vamos ver que lá em 2 Samuel, certo? No capítulo 11, a Bíblia diz que Davi devia ir para a guerra, e Davi não foi. Davi ficou lá, e aí ele avistou lá no seu terraço, na sua janela, uma mulher casada que era muito bonita, que se chamava Betseba, certo? Mas a Bíblia diz que ele era para ir para a guerra, e ele não vai, ele toma uma decisão contrária à vontade de Deus, e aí ele arrumou uma tempestade para a sua vida, né? Ele viu aquela mulher, ele tomou aquela mulher, ele possuiu aquela mulher era casada, certo? E aquela mulher engravida, certo? E Davi o que faz? Seu marido era Urias, e naquela época os soldados israelitas, eles eram tão tementes a Deus, que quando eles voltavam para casa, eles não ficavam com a sua esposa, porque eles queriam se consagrar, e eles criam que eles venciam as suas batalhas, não porque Israel era poderoso, não porque Israel tinha um poderio militar bélico grande, mas porque o Deus dos exércitos lutava a guerra deles. E aquele homem, Davi, planejou, quando viu aquela mulher grávida, pediu para que o seu capitão, que era Acabe, trouxesse aquele homem para casa, para que ele se envolvesse com a sua mulher, para que aquele filho parecesse que fosse dele. Mas aquele homem, Urias, era mais temente do que Davi. Aquele homem ficou à porta da casa e não entrou nessa casa, nem se relacionou com a sua mulher. Não bastasse isso, Davi, além de adulterar, além de engravidar uma mulher casada, enganar um soldado fiel seu, Davi ainda pega e, como ele vê agora que a sua farsa ia ser descoberta, porque não há nada oculto diante dos olhos de Deus que não há de ser revelado, então ele planeja colocar esse homem na frente da batalha, para que esse homem fosse morto e a culpa não lhe fosse atribuída, e assim ele o fez. Ele resolveu dar uma promoção para esse homem, pediu para que o seu comandante colocasse ele na frente da batalha, e ele acaba morrendo. E Davi arruma uma tempestade para a sua vida, uma tempestade muito grande. E Deus, meus irmãos, Deus ele sempre nos dá uma oportunidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e Deus não tem prazer que a pessoa passe a vida inteira separada dele na condenação. A Bíblia diz que Deus antes ele não retarda a sua promessa, e ele deseja que o homem não pereça, mas que os homens venham ao arrependimento. E Deus usa o seu profeta, que é Natã, né? Lá no 2 Samuel capítulo 12, e Natã vem lá com uma conversa toda pedagógica, toda legal, né? Natã não diz tu és um adúltero, Natã não diz tu és um assassino, Natã não diz olha tu é um cabra da peste, não. Natã vem com uma história toda bonita para falar com Davi. Diz: olha, tem um cidadão que ele vem de outras terras, ele vem de outros lugares, e ele só tem uma ovelha,
e ele só tem um gadinho, só tem umas coisas, e ele vem para cá e ninguém acolhe ele, né? E ele pede para que seja acolhido esse estrangeiro, e aí as pessoas não dão acolhimento para ele e tal. Aí Davi, cheio da razão, que a gente é cheio da razão, né? Nós, para falar injustiça é com nós mesmos, né? Então Davi diz: tão certo como o Senhor é o Deus terrestre, esse homem deve morrer. E aí Natan disse: esse homem és tu, né? Urias só tinha uma ovelha, Urias só tinha essa mulher, tu tinha tudo o que tu queria, e tu pegasse aquilo que tu não podia. Então agora a espada não vai se apartar da tua casa. E aí, meus irmãos, todos nós sabemos o que aconteceu com a família de Davi, né? Certo? Um irmão se envolveu, estrupou uma irmã, outro filho se rebela com ele, é assassinado, né? Foi uma tragédia. A espada nunca mais se apartou sobre a vida de Davi, certo? Então há tempestades que são responsabilidade nossa, certo? Há tempestades que nós a criamos, nós a concebemos, nós realmente fizemos indo contrário à vontade de Deus que está em sua palavra. Agora há tempestades, como foi visto ali no texto, que mesmo nós estando na vontade de Deus, mesmo nós fazendo a vontade dele, Deus mostra que nós não estamos numa estufa espiritual, nós não somos isentos de problemas, certo? E mesmo assim há tempestades que, dentro da vontade de Deus, mesmo assim ele ainda deixa que isso aconteça, né? Isso aconteceu na vida do rei Ezequias. Se os irmãos quiserem ver depois lá em 2 Reis, no capítulo 20, certo? Onde o Senhor usou o profeta Isaías, diz: arruma tua casa porque tu vai morrer. E se nós pegarmos lá em 2 Reis capítulo 18, a Bíblia diz que Ezequias foi um rei fiel, ele removeu a idolatria de Israel, ele fez com que o povo adorasse a Deus, ele fez com que o povo se voltasse à palavra de Deus, e mesmo assim Deus disse que ele ia morrer. Nós vamos ver os amigos de Daniel, né? Os amigos, nós temos mania de dizer, né? E a psicologia moderna também tem, que diz que o meio que contamina a pessoa, o meio só mostra o que está dentro do coração do homem, certo? O meio, porque a pessoa que é cristã, a pessoa que é fiel a Deus, ela vai lá no meio e ela faz a diferença, porque Cristo está com ela e nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus, por também vontade errada do povo de Israel, a cada 7 anos o povo de Israel tinha de libertar todos os escravos, o povo de Israel tinha que devolver a terra, tinha de perdoar as dívidas. E o povo de Israel, ele fica 490 anos sem fazer isso. Ele não crê no Deus que mandava fazer as coisas. E quando nós se rebelamos contra a vontade de Deus, nós colhemos tempestade para a nossa vida. E a Bíblia diz que mediante tudo isso que acontece, pelos 490 anos que eles não fazem isso, para cada ano eles aí sofrem, certo? Um exílio de 70 anos quando eles vão para a Babilônia. 490 dividido por 70, certo? E quando eles, as 3 deportações que eles levam as pessoas para a Babilônia, primeiro eles levam os mais sábios, depois eles levam as pessoas, os civis, os militares, e depois eles levam o povo comum. Dentre os mais sábios estava Daniel e seus amigos. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Daniel faz quando chegar na Babilônia, ele assentou no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. E lá a Bíblia diz que ele não comeu a ração que era dada para os moços da Babilônia, e a Bíblia diz que ao final de 10 dias eram muito mais formosos que os moços da Babilônia. Amém? E então, meus irmãos, foi feito um decreto lá que todo mundo não poderia adorar outro Deus a não ser Nabucodonosor, que eles diriam que adorar, né, essa idolatria ao rei da Babilônia, né? Certo? E os amigos de Daniel, eles chegaram assim: ó, quer saber de uma coisa? Independente do que nos acontecer, se Deus nos livrar ou se Deus não nos livrar, nós não vamos nos curvar diante
de outro Deus. Somente o Senhor é Deus, somente a Ele adorarás, somente a Ele prestarás. Aleluia. Amém. Amém? Eles não disseram assim, não, se o Senhor me der, Eles não adoraram por aquilo que Deus poderia dar, eles adoraram por aquilo que Deus é. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, independente do que Ele faça ou o que Ele deixa de fazer. Amém. E a Bíblia diz que eles foram colocados na fornalha, e a fornalha era tão quente, e ainda o gente boa, Nabucodonosor, aqueceu a fornalha 7 vezes mais, de forma que as pessoas que colocaram fogo na fornalha morreram, foram totalmente, como diz aquele cara, já morreu, né? Foram fulminados. A Bíblia diz que eles colocaram os 3 juntos, amarrados, e quando eles olharam, eles têm 4, tem um lá, que é tipo a figura de um Deus, era o Senhor que estava com eles. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor, Ele não nos livra na tempestade, mas Ele nos livra, não da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. Amém, meus irmãos? Independente, então, nós vamos ver isso. Vamos para o texto, então, meus irmãos. Então, tem tempestades que mesmo nós fazendo tudo certo, o Senhor vai permitir que isso aconteça na nossa vida. Pode voltar lá para o Lucas 8:23 ali, por favor. Lucas 8:22, certo? A primeiro ensino dessa palavra, dessa noite, é assim: como conciliar que há uma tempestade e Jesus está no barco. Como conciliar isso? Mas como? Eu sou cristão, né? Eu me lembro quando eu me converti há 30 e poucos anos atrás. Primeira coisa que italiano duro, né? Munhecudo, né? Não gosta de mão fechada, né? Meu avô era tão mão fechada que só me deu um perfume quando o perfume era muito forte. Aí ele disse assim: meu neto, eu vou te dar esse perfume, porque eu não gostei muito, ele disse, né? Então, eu me lembro quando aconteceu, né? A primeira coisa, eu levei um tempo para entender esse tal de negócio de ofertar e dar alguma coisa para o Senhor, e aí comecei a ler na Bíblia, começou a abrir o meu entendimento, e quando eu comecei a ser fiel ao Senhor, eu tive uma luta danada. Mas como, Senhor? E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. Como conciliar? Se antes eu fazia tudo errado, se antes eu tinha uma boca perversa, eu tinha uma palavra torpe, eu fazia o que era da minha vontade, eu andava segundo o meu conselho, e agora eu tento seguir a Deus, eu tento ser submisso a Ele, eu tento estar com Ele, e vem as lutas na minha vida, e vem as tempestades. Como conciliar isso, né? E é isso, meus irmãos, que acontece no versículo 22, olha ali, ó. Aconteceu que entrou com eles no barco, então Jesus estava com eles, e Jesus convidou eles para entrar, certo? Então, meus irmãos, como conciliar que um dos homens mais fiéis da Bíblia, que foi o precursor de Jesus, morreu decapitado, que foi João Batista, e ele não foi decapitado porque ele engavetou o caso master. Não, ele não foi engavetado porque ele foi larápio, ele foi corrupto. Ele foi engavetado porque ele olhou lá para Herodes e disse assim: seu adúltero, não é lícito tu possuir uma esposa que não é tua. E ele, né, foi decapitado, teve um ministério de 6 meses fazendo o que era correto. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, né? Como entender, meus irmãos, que Estevão faz um dos maiores discursos da Bíblia, lá em Atos, no capítulo 7, certo? E fala, mostrando aos fariseus, aos judeus, que Jesus era o Consolador, era aqueles que eles esperavam, e esse homem morre apedrejado, falando aquilo que as Escrituras diziam, falando do Messias, né? Como entender, meus irmãos, que Paulo entra na Europa, na segunda viagem missionária, e Paulo, ele é orientado pelo Espírito Santo, é aberto o coração de Lídia, que é uma grande comerciante, a uma mulher que todo dia diz: olha, esses homens são homens do Altíssimo, são homens de Deus, e Paulo, um homem que discernia o Espírito de Deus,
Paulo, um homem que escutava a voz de Deus, ele começou a ver, não, essa voz aí eu conheço meu Deus. Eu sei que ele não é muito bajulador, meu Deus não é mentiroso, não é bajulador, não é isso, né? E Paulo começa a ouvir, um dia ele ouve, ele tem o Espírito testifica o que é de Deus e o que não é de Deus, né? E Paulo vê que aquele Espírito que atuava naquela moça não era o Espírito de Deus. E quando esse Espírito vai lá, esses homens são de Deus, ele bota a mão nessa moça, essa moça é totalmente liberta. Essa moça era endemoniada e ela era usada por Satanás com adivinhações para que os seus senhores ganhassem dinheiro. E Paulo liberta ela. Essa moça é salva. E Paulo apanha. Paulo leva 38 açoites. Paulo é colocado no lugar mais pérfido, no lugar mais mal cheiroso, no lugar onde vão as fezes, no lugar onde vai a urina na prisão, e ali amarrado a um tronco. Paulo está lá à meia-noite, orando e louvando ao Senhor. Amém. Ele vai para a prisão, ele vai para um lugar pior, porque está fazendo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Isso nos mostra que o céu não é aqui. Eu vi um testemunho essa semana que me encantou. Eu vi uma moça jovem, creio que não tinha 40 anos, mãe de 2 filhos jovens, e ela com 3 tumores embaixo da bexiga. E essa mulher, eu fiquei extasiado. A minha fé foi lá em cima, porque eu vi que eu não sou de nada, né? Essa mulher, ela chegou e disse assim: olha, se Deus me curar, amém. Ela tem filhos pequenos, ela precisa criar esses filhos, né? E ela disse: se Ele me curar, amém. Mas se Ele não curar, um milagre Ele já fez. Ele já me salvou, Ele já purificou meus pecados. Lá na glória eu vou receber um corpo novo e jamais eu vou adoecer. É isso que ela falou. Amém, meus irmãos? Amém. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ela está com os pés aqui, mas o seu coração está lá na glória. Amém. Seu coração já está com o Senhor. Amém, meu irmão? Amém? 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 Né? Certo? Então, meus irmãos, Deus entra no barco, Deus permite a tempestade para mostrar que o céu não é aqui, para mostrar que nós esperamos uma pátria muito superior, um novo céu e uma nova terra. Amém, meus irmãos? Amém? O salmista, no Salmo 119, no versículo 71, Salmo 119 é o salmo que maior, tem 176 versículos, é o salmo que mais fala da dependência da palavra de Deus, certo? Quando ele fala lá, Salmo 119 e 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, né? Certo? O salmista no Salmo 119, versículo 31, ele diz: foi bom, ele diz, ter passado pela aflição, foi bom ter passado pela tempestade, para que eu aprendesse os teus decretos. Amém, meus irmãos? Amém. Então, a tempestade na vida do cristão não afasta, mas aproxima o cristão do Senhor. É a maneira que o Senhor muitas vezes nos traz para mais próximo dele. Amém? Lá no versículo 23, certo? Lá no versículo 23, nós vamos ver, meus irmãos, que o barco quase estava afundando, o barco quase estava indo a pique. Então nós vamos ver que as tempestades da nossa vida, elas são trabalhosas e elas são perigosas. Elas são perigosas e elas são trabalhosas, né? Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus fala de um olhar judeu, né? Mateus fala que o barco estava quase sendo tomado pelas ondas, certo? Marcos fala que o barco já está cheio de água. Então, de qualquer maneira, em qualquer versão de qualquer homem de Deus que olhava com o seu olhar, nenhum deles estava falando exatamente o que viram.
de uma maneira daquilo que eles davam importância, certo? Todos eles falavam de uma situação perigosa, de uma situação desesperadora, certo? Lucas vai dizer que o barco quase afunda, certo? E na vida não é diferente. Quando vem uma tempestade na nossa vida, muitas vezes ela vem de repente, ela vem sem nos esperar, muitas vezes é uma doença, muitas vezes é um desemprego, muitas vezes é uma infidelidade num casamento longo que acaba a esposa ficando, ou o esposo totalmente destroçado porque não esperava aquilo, né? Ou às vezes é um filho que está nos vícios. Então as tempestades, elas nos trazem dor, elas são perigosas, porque quando vem uma doença tu tem que fazer um monte de tratamento, né? Quando tu passa por desemprego, tu passa por situações difíceis, tu tem que reorganizar todas as coisas, né? Então as tempestades, meus irmãos, elas trazem isso, né? Elas trazem esse perigo, né? Trazem esses problemas na nossa vida, certo? E aí, meus irmãos, no versículo 24 e no versículo 25 vem as perguntas na hora da tempestade, né? As perguntas, né? Se nós pegarmos, né, lá no 24, ele diz assim: mestre, nós estamos perecendo, né? Certo? Aí nós nos perguntamos: por que aconteceu isso? Por que a doença para mim, Senhor? Né? Não podia colocar no outro, né? Ou por que, Senhor, esse acidente na minha família, né? Certo? Muitas vezes, né? Por quê? Os porquês da vida, né? Certo? As perguntas, né? Certo? Lá em Marcos, né? A pergunta que Marcos faz em Marcos 4:38, Marcos ainda é mais incisivo. Ele diz: mestre, tu não te importa que nós estamos perecendo? Nós estamos quase indo a pique e tu não está nem ligando. E muitas vezes acontece com nós, né? Ou seja, os discípulos estão vendo a morte, os discípulos estão desesperados, certo? E aí, meus irmãos, eles, né, estão nessa situação, certo? Então, meus irmãos, por que as tempestades da vida nos geram essas perguntas? Por que as tempestades na vida nos geram essas aflições? Porque elas são maiores do que nós, porque nós não temos controle sobre elas, porque é algo que a nossa força não resolve. E por isso, por que Deus? Nós estamos perecendo. Então muitas vezes acontece essas perguntas por causa disso, porque aquilo é muito maior, aquilo está muito acima do que nós podemos resolver, aquilo não dá para nós controlar, e por isso nós nos desesperamos, né? E às vezes, meus irmãos, eu estou falando aqui, eu sou pastor há muitos anos, por graça e misericórdia de Deus, não por mérito nenhum, né? E muitas vezes, eu não sou hipócrita, não estou aqui para mentir para ninguém não. Muitas vezes é muito mais fácil a gente reclamar do que buscar Deus. É assim, muitas vezes é muito mais fácil, né? Certo? A gente reclamar do que depositar a nossa ansiedade aos pés de Cristo. Amém? A Bíblia diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade e toda a vida aos pés de Deus. Ele como foi colocado aqui nessa noite, ele é socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. O Salmo 50 diz: clama ao Senhor na tua angústia, Ele te livrará e tu glorificarás o nome dele. Amém? O Salmo 34 diz: muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor de todas a livra. O Salmo 34 diz: perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado e o oprimido de espírito, né? Certo? Então, meus irmãos, as perguntas mostram que a coisa é muito maior do que
nós, e que nós não estamos no controle dessas coisas. E para nós entrar já na conclusão, meus irmãos, em meio a tudo isso que está acontecendo, eles estão na vontade de Deus, Jesus está com eles estão fazendo a vontade do Senhor. Logo ali na frente, eles iam para um lugar onde uma pessoa fortemente endemoniada ia ser liberta, certo? E acontece tudo aquilo. E a Bíblia diz que, pastor, e a Bíblia diz como é que está o Senhor? Está dormindo. Ah, pastor, mas como Deus está dormindo? Será que Deus não se importava com aquela tempestade? A primeira coisa que nós temos que ver, meus irmãos, é que Deus não trabalha como nós trabalhamos, e Ele não vem na hora que nós queremos. Ele tem toda a soberania e toda a autoridade sobre todas as coisas. Primeira coisa que nós devemos ver também é que, independente do que nos aconteça, o Senhor está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que até os nossos cabelos da cabeça estão contados, e nenhum deles cai sem a permissão do nosso Senhor. Amém? A primeira coisa que nós vemos é que Deus não dorme, né? Certo? Se nós pegarmos lá no Salmo 121, a Bíblia diz que Deus não dorme e Ele não tosqueneja. Ou seja, tosqueneja é quando a gente está dirigindo o carro e está bem cansado e a gente bate porque é aquela hora que a gente pensa que está acordado, mas dormiu. E são os maiores acidentes da vida, certo? Então, meus irmãos, o que nós temos que entender é que, independente do que nos aconteça, quem está naquele barco, e quando você está passando por essas situações, você serve ao Deus Criador dos céus e da terra. Amém. Você serve ao Deus que como Ele falou lá no Mateus 28, no versículo 18, toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Tudo está no controle dele. A primeira coisa que nós temos que entender nessa noite, meus irmãos, que nós estamos diante do Senhor aqui, o Jesus, certo? Que se você ver aqui no Lucas 8, você vai ver mais adiante, eles estão fazendo uma viagem no Lago de Genezaré. Depois que ele coloca o navio em terra, ele vai estar no lugar onde havia os gadarenos, e lá ele vai libertar um cidadão que ninguém segurava ele. O que nós temos que entender é que nós temos diante do Deus que liberta qualquer pessoa. Aleluia. Em qualquer situação. Glória a Deus. Se você olhar também ali, certo? Em Filipenses, também em Lucas, no mesmo capítulo, tudo no mesmo capítulo onde você está, se quiser ler essa noite, você vai ver que logo próximo ali no versículo 40, havia uma mulher ali que há 12 anos já tinha gastado tudo que tinha, os seus afazeres, tinha uma hemorragia forte, era excluída da sociedade, e ela disse: se tão somente eu tocar a mão dele, eu serei curada. Amém. Nós estamos diante do Senhor que cura, amém? Que cura com médico ou cura sem médico, amém, porque o médico foi ele que deu sabedoria para curar também. Tudo que é de bom vem do Senhor, amém? Certo, meus irmãos? Nós temos que entender que mesmo nos momentos da tempestade, certo? Nós temos um Deus que, se você verificar ali em Lucas no capítulo 8, no versículo 40 a 42, do 49 ao 56, ele vai ressuscitar a filha do maior fariseu que tinha, que era o chefe da sinagoga, que era Jairo. Ele deixa, vocês imaginam, você está com a sua filha morrendo, sua filha tem 12 anos de idade, quem é pai aqui sabe o que eu estou falando, seu filho está morrendo, e aí Jesus diz: Jairo, fica frio, canto aí, eu vou lá, tem uma mulher que está precisando mais que tu, e a mulher dele já morreu, a filha dele já morreu, tem 12 anos de idade, né? Aí, quando ele volta lá para a filha de Jairo, a turma diz: rapaz, tu está louco já? Tua filha já morreu, não incomoda.
Aí o Senhor diz: tão somente crês. Nós estamos diante do Deus que ressuscita pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos diante do Deus que ressuscita qualquer sonho. Aleluia! Que ressuscita e restaura qualquer casamento. Sim. Que ressuscita qualquer história. Sim. Que muda qualquer coisa. Amém. Amém? O problema, meus irmãos, não era o que estava em redor deles. Não era a tempestade que estava em redor. O problema era o coração deles. Eles não sabiam que estava no barco. Eles não sabiam que estava dormindo. Eles não sabiam com quem ele estava. E a mesma coisa que acontece na nossa vida. Estamos anos nas igrejas e estamos preocupados com o que está em rodar. Pastor, o que vai acontecer com o Brasil? Nós servimos ao Senhor. O reino de Deus não é desse mundo. A Bíblia diz: eu fui moço, hoje eu sou velho, nem nunca vi um justo, nem a sua descendência me ligar o pão. Vai ter o necessário para nós. Vai ter o necessário para a nossa vida. Amém, meus irmãos? O problema não é o que estava em volta. Tanto é que Jesus espera homens de pequena fé. Vocês já viram tanta coisa, né? A W. Tozer é um cara que eu gosto de ler muito. A W. Tozer dizia: a igreja não sabe o Deus que crê. A igreja muitas vezes é fraca porque não conhece o Deus forte que tem. Os nossos problemas se tornam pequenos não por nossa força, não pelos anos de igreja, não porque o cidadão é ungidão, não. É quando nós nos apequenamos e olhamos e dizemos: eu tenho um grande problema, eu sou pequeno, mas eu sirvo a um Deus poderoso. Eu sirvo a um Deus que é muito maior que o meu problema. Amém. Eu sirvo a um Deus que não tem limitações para ele. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu era pastor auxiliar lá na igreja quadrangular, muitos anos, a gente trabalhou com o pastor Hamilton, né? E eu me lembro que havia uma menina, e a menina tinha aquela doença dos músculos. Olha, os adolescentes aqui era bem mais novo do que aqui a Laís, o Bauer, né? E aquela mocinha era uma mocinha que tinha aquela doença que os músculos vão se desfazendo tudo e a pessoa começa a se arrastar e nem anda mais. Eu não sei como é que essa doença, estou ruim de guardar as coisas, né? Certo? E essa moça é levada para Porto Alegre, essa moça é levada para Curitiba e aí os médicos disseram: olha, não tem mais nada para fazer por ela. A medicina já disse: olha, logo ela se vai, né? E eu me lembro que era um culto de quarta-feira, por isso que eu peço para os irmãos: vem aqui dia de semana, não precisa me ver não tem nada para você não, mas vem aqui para orar, vem aqui para escutar a palavra de Deus, vem aqui para buscar e clamar ao Senhor, amém? Amém. É bom estar na presença de Deus. E eu me lembro que na quarta-feira o pastor Hamilton botava a igreja de joelho para orar, né? Muitas vezes botava a igreja 10 minutos, 12 minutos, né? E naquele dia o pastor Hamilton disse assim: olha, a medicina diz que não tem mais nada para fazer por ela. Porto Alegre já disse isso, Curitiba já disse isso. Eu sei que ela está na mão de bons médicos. Eu sei que nós não desfazemos a medicina e cremos que Deus usa a medicina para abençoar os seus filhos e para abençoar todas as pessoas, como nós vimos aqui, né? Mas aí o pastor Hamilton naquela noite ele disse assim: mas nós cremos que a última palavra é do Senhor. Amém. E ele colocou aquela igreja toda para orar de joelho para aquela menina, né? Ele disse: olha, Senhor, nós sabemos que a medicina não pode fazer mais nada, mas Tu podes. Tu és um Deus que até os ventos e a tempestade obedece. Amém? E minha sogra naquele dia era uma baita evangelista, né? Sua mãe, né? Certo? Minha sogra pegou minha esposa, foi lá visitar essa menina, né? E essa menina, quando saiu do colo da mãe, ela viu a Cristina, ela já ia meio que se arrastando porque já não conseguia andar direito, né? Meus irmãos, aquela menina, pouco tempo depois, estava correndo no meio da igreja. Porque nós servimos ao Deus poderoso. Amém. Amém. Até hoje está aí casada, tem filhos. Amém. Esse é o Deus que dormia no barco. É o Deus que cuida da minha e da sua vida. Aleluia. É o Deus que, independente do tamanho da tempestade, vai vir a bonança na nossa vida.
Pastor, e por que a tempestade? Porque a tempestade nos faz ficar mais dependente de Deus. A tempestade faz nós orar. Fazia tanto tempo que a gente não orava, aí a gente começa a orar mais, porque vem a tempestade. A tempestade nos faz clamar mais e chegar perto de Deus. Amém. A tempestade, meus irmãos, aquelas pessoas, elas tinham Deus só de ouvir falar, mas agora elas podiam dizer: olha, eu estava naquele barco e aquele homem repreendeu a tempestade e repreendeu a fúria do mar. Agora eles não tinham uma teoria, agora eles tinham uma experiência forte com o Senhor. Aleluia. E é muitas vezes por isso que as tempestades vêm na nossa vida, para que nós possamos dizer: olha, agora eu tenho uma experiência forte com o Senhor, agora eu sei quem é Deus, né? Vamos levantar então para nós ir embora? Eu não sei, né? Qual tempestade que você está passando, mas eu sei que aquele que ressuscitou a filha de Jairo, eu sei que aquele que curou a mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue, eu sei que aquele que, ora, os amigos do paralítico colocaram ele por cima, ele olhou para o cara e disse: perdoados são os teus pecados. Aquele que liberta, aquele que ressuscita, aquele que perdoa, aquele que purifica, aquele que faz do nada, está aqui hoje. Amém? Amém. A Bíblia diz que onde estivesse uma ou mais pessoas falando nele, ele estaria no nosso meio. Glória a Deus. Que você, independente da tempestade que nós tenhamos passando, né? O Senhor está no nosso meio. Amém? Não se afaste dele, né? Busque ele da sua maneira. Pode dizer a verdade para ele: Senhor, eu não tenho te buscado muito, não. Senhor, não tem problema, vai do teu jeito. Amém? A Bíblia diz que todo que vem a ele jamais será lançado Fora. né? Depois vai pela Bíblia que ele vai te guiando direitinho, né? A única coisa que eu quero que os irmãos fiquem bem cientes nessa noite: aquele que repreende a tempestade, os ventos, aquele que liberta o endemoniado, aquele que purifica o paralítico, perdoa pecados, aquele que muda a história de uma mulher que já tinha gastado todos os dinheiros e não conseguia ser curada, ele está aqui hoje. Glória a Deus. Amém? Ele é real. Amém? Ele falou, não foi eu que falei, foi ele. Ele falou: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? A Bíblia diz, ele mesmo diz: olha, quem tem sede, venha e beba da água da vida. No seu interior fluirão rios de... Não é para olhar a água, não é para medir a água, é para vir até ele, é se lançar diante dele, né? Eu quero orar por você essa noite, né? Eu não sei qual a sua tempestade, mas eu sei que o Senhor está no seu corpo. Eu não sei o que tu precisa, né? Nós somos cristãos, nós não estamos numa estufa, nós não somos isentos de problemas, de acidentes, de doença, mas eu quero te dizer que quem está no teu barco é Jesus. Aleluia. Aquele que tem um nome acima de todo nome, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Coloque agora as tuas aflições, as tuas angústias diante daquele que pode mudar todas essas coisas, daquele que pode ressuscitar, daquele que pode libertar, daquele que pode restaurar casamento, daquele que pode fazer tudo que nós não podemos fazer. Ele pode. Não perca o seu tempo como aqueles homens que tentaram fazer de tudo para controlar aquele barco. Não tente igual aqueles homens fazer de tudo para controlar a sua vida. Lance a sua vida diante do Cristo Jesus. Não se acanhe de se lançar diante dele. Ele continua, né, e
esperando que nós venhamos até Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Lance a sua ansiedade, lance aquilo que tem sofrido sobre a tua vida, aquilo que tem lhe angustiado diante daquele que repreende até os ventos e o mar. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu coloco todas essas pessoas diante de Ti. Coloco, Senhor, nós pregamos a Tua palavra nessa noite. Nós falamos, Pai, não para que as pessoas ficassem dependentes de nós, mas dependente do Deus que repreende ventos e tempestades, dependente do Deus que cura enfermos, dependente do Deus que perdoa pecados, dependente do Deus que escreve o nosso nome no livro da vida, dependente do Deus que, dependente do nosso pecado, ainda que o nosso pecado for vermelho como carmesim, Ele torna alvo como a neve. Que nessa noite nós possamos não perder o nosso tempo e ficar querendo os nossos livramentos, mas ir até o Senhor que controla todas as coisas. Senhor, trabalha na nossa fé, trabalha nas nossas vidas, Pai. Que quando as tempestades vierem, nós possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos passar por essas tempestades e sair aprovados diante de Ti, e muito mais fortalecidos, e falar como Paulo falou um dia: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Que nós possamos sair dessas tempestades como Jó saiu. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E ainda que eu tenha comido as minhas peles, eu sei que ali eu verei o meu Deus. Aleluia. Ah, meu, que nós possamos olhar não para as coisas que vemos, mas para o alto. Que nós possamos falar, Senhor amado, como Josafá falou: em nós não há força nenhuma diante dessa tempestade que vem, mas os nossos olhos estão continuamente postos em Ti. Sim, meu Deus. Senhor, nos fortalece nessas horas, trabalha em nossos corações. Sim. Fortalece a nossa fé. Nós somos igual àqueles discípulos, Pai, não somos diferentes para eles. Sim. A primeira coisa que nos vem é a reclamação, é os porquê, por que estamos naufragando, por que aconteceu isso na nossa vida. O Senhor cuida de todas as coisas. Sim, meu Deus. O Senhor é o nosso pastor, Ele está conosco. Ele esteve com os 3 amigos de Daniel na fornalha, e ainda que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, ali o seu cajado e a sua mão nos sustentaria. Sim, meu Deus. Senhor, nós te louvamos por tudo que tu falou conosco essa noite. Senhor, nós nos despedimos desse lugar, mas não da tua santa presença. Sim, meu Deus. Que nessa noite tu possa ir conosco. Que a tua boa mão esteja sobre cada família aqui nessa noite. Que o Espírito Santo possa trazer à memória tudo aquilo que tu falou através das tempestades da vida, e que cada vez mais nós possamos ficar dependentes desse Deus, o Criador e sustentador dessa vida. Estamos despedidos em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos em paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.